por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, aonde está escrito a partir do versículo 15. Gente, eu falei tanto, não foi, pastor? Quem manda não me chamar mais? Chama só uma vez, aí eu tenho que aproveitar o tempo. Agora eu posso pregar, ainda dá tempo, não dá? Dá graças a Deus. Aqui, 1 de João 2, a partir do versículo 15, está escrito assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós lembramos quem foi o apóstolo João. O apóstolo João tem esse caráter doce para escrever para nós. Mas ele é profundo, ele corta fundo. Essa primeira carta de João, nesse pequeno trecho, ele fala de uma... Não, eu estou conseguindo... Eu chego lá, obrigado. Obrigado. Ele chega aqui, nesse trecho, do versículo 15 ao versículo 17, e ele fala para nós sobre isso que nós acabamos de ouvir. Ele fala sobre o mundo. O mundo, às vezes, nós confundimos. Ele não está falando aqui do mundo, o cosmos. Ele está falando do mundo, esse sistema que está aí. Esse sistema que nós temos. Lembra que momento na tentação de Jesus, Satanás foi lá e mostrou todas as riquezas do mundo e disse: tudo isso eu te darei. Você pode imaginar quanta riqueza, quanto brilho, quanto perfume, quanta maravilha, quantas roupas lindas ele mostrou e disse: tudo isso eu te darei. Satanás estava blefando? Não estava, não. Satanás não estava blefando. Como que ele podia dar uma coisa a Deus? Ele não estava blefando, porque aquilo ali era dele. Isso pertence ao império do mundo. A riqueza descompensada, o brilho descompensado, tudo isso que atrai pelos olhos. João aqui está nos dizendo que é para nós tomarmos cuidado, porque no trecho antes, de 12 até no versículo 14, eu diria, ele fala sobre a viver o amor. Porque ele fala, essa carta é sobre amor e verdade. Mas aqui tem o tipo de amor que Deus não quer que tenhamos, que é o amor pelo mundo. E aqui ele fala de concupiscência, ele é muito claro. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não está sendo dirigido pelo amor do Pai, que é o Espírito.
O Espírito é amor em nós. Isso aqui, essa carta de João, foi escrita para crentes, para filhos de Deus assim que nem a gente. Todos já eram cristãos, todos se reuniam para adorar. Esta carta é para esse tipo de gente que nem a gente. Ele começa o capítulo 2 dizendo: filhinhos meus, não pequeis, mas se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que nós podemos ver é que esta carta não é para os ímpios lá de fora, é para nós. E quando ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você tem que saber o seguinte, como filho de Deus, o que João está dizendo. Você é filho de Deus, mas abra a sua atenção para o seu coração. Comece a abrir os olhos para você. Veja como está o seu coração. Cuidado para você não ser traído pelo seu coração. E Jesus Cristo antes já tinha ensinado para João, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, abra os olhos, porque nós temos muitas desculpas para sermos mundanos. Você já ouviu falar de um crente mundano? Tem pessoas aí que de igreja só tem o I, o resto é o mundo. É um crente imundo. Porque ele é crente, mas ele convive muito bem com as coisas do mundo. Paulo diz lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para o apóstolo Paulo falar nesses termos. Você pensa a importância do que o Espírito queria trazer para nós naquele capítulo. Rogo-vos, rogar, não é só pedir, não, é implorar. É pedir com choro, com lágrima. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Hoje a gente diz pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, quer dizer, com as coisas que estão acontecendo no seu tempo. Não se conformar significa não andar em igualdade. Porque nós procuramos nos assemelhar para nos chamar a atenção. Qual é o problema? Qual é o problema de eu fazer isso? Você está se assemelhando. Você está se mostrando igual. Ué, mas por que eu tenho que ser diferente? Porque você é diferente. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Como é? Ele diz, não sei por quê. Porque quando você se conforma, você anda junto, com certeza você vai ser contaminado. Você tem que estar separado para não ter o contágio. Mas parece que nós preferimos nos expor ao contágio. Então nós vemos as coisas que vão entrando muito sorrateiramente com a cultura deste mundo, e nós vamos nos assemelhando, achando tudo legal. Qual é o problema? Uma das coisas tão interessantes que as pessoas fazem isso, Deus quer que você seja feliz. Qual é o versículo? Eu sempre pergunto onde está escrito, que eu quero aprender. E para mim tem que estar escrito. Qual é o versículo? Uma senhora foi pisoteada, traída, arrebentada pelo marido. O marido veio para o Nordeste, arranjou uma outra perdida, que nem ele, coitado.
E ela disse, arranjou. Aí eu fiquei sabendo que ela estava com um outro homem. Lógico. Eu cheguei lá na cidade, pedi para ligar para ela, porque a essa altura ela mudou a vida, né? Eu disse, minha filha, preciso falar com você. Eu já sei, grossa. Já foram lhe contar. Eu disse, o quê? Ah, lógico que já foram lhe contar. Eu disse, o quê? Estou mesmo, eu vou casar de novo. Ele já está com uma coisa, eu vou casar de novo. Eu disse, minha filha, eu não estou falando nada disso. Eu só quero que você olhe no meu rosto. Jesus não quer que eu seja feliz. Eu disse, minha filha, cadê o versículo? Me diga onde está escrito. Aí eu entrei. Fui entrando. Por quê? Então, se Deus não quer que eu seja feliz, Ele quer que eu seja infeliz? Não se trata de ser feliz. Acontece que ela estava tão aborrecida. Eu disse, você não está satisfeito. A pessoa que está feliz não está agressiva do jeito que você está. Ela estava se defendendo. Mas ela achou, meu marido fez, eu estou humilhada, agora eu vou mostrar para ele que eu não estou sobrando. Não tem essa de ser feliz ou ser infeliz. Tem de ser santo, caminhando em santidade. Porque Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. E aí é diferente de ser salvo. Porque a salvação Deus faz sozinho, você não precisa fazer nada. Deus já lhe escolheu, Ele vai lá, lhe salva, toma o Espírito para você ser santo. Agora vai andar. E se você ler a segunda carta de Pedro, Pedro entra com tudo para você ser santo. Então, nos assemelhamos com o mundo para parecermos legais. Aí, fulano é crente, mas não é chato. Ele toma lá os beer night dele, a mulher usa aquele biquíni, ela também usa as coisas, por quê? Então fica entrando esse negócio. A gente vai se assemelhando para não ser chato. O mundo se tatua, nós vamos nos tatuar. O mundo bota piercing, nós vamos botar. Tudo que o mundo faz, mas eu sou santo e eles não fazem. A diferença é o meu coração. Não é assim que a gente pensa? É pecado você pintar seu corpo? Não, eu não creio que se ofende a Deus porque você tatuou, porque você botou um piercing no nariz, na orelha, onde que você quiser, bota o corpo todo. Só que, por que você não fez isso antes? Você está fazendo agora porque o mundo ordenou que é agora que tem que fazer. Não é? E assim nós vamos nos assemelhando. Nós vamos mostrando que nós não somos diferentes. Quando João fala aqui sobre o amor ao mundo, ele fala de 3 níveis. Ele fala a concupiscência da carne, tudo o que há no mundo, ele diz no versículo 16, tudo. E ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele diz, não vem de Deus, vem do mundo. Por quê? O mundo não é uma criação de Deus. Não é o cosmos, é o sistema que está aí. E quantas vezes nós não pensamos, porque os meus olhos, lá no Spa da Alma, a Liliane nos falou sobre essa questão dos olhos. Se os teus olhos são puros, todo o teu corpo fica iluminado. Mas você precisa olhar bem. A Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz, se
os teus olhos são puros. Cuidado com os teus olhos, porque senão, em vez do teu corpo ficar iluminado, ele fica nas trevas, ele traz veneno os olhos. Você se lembra de Eva? Vamos nós aqui falar de Eva. Lá no capítulo 3, se você olhar essa situação aqui, primeiro pecado, como foi introduzido na terra? Pelos olhos. Cuidado. Lembra que a gente canta? Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, olhinho, com que vê. Porque Papai do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, com que vê. Porque, diz a psicologia, tudo que chega à nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. Ou você viu, ou você cheirou, ou você tocou, mas passa para lá. Aqui, a Bíblia diz, mas do fruto da árvore, ela diz, a Bíblia diz, no versículo 6, isso para mim é terrível. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Como é que eu sei que uma coisa é boa para comer se eu não provei? Mas você vê que quando ela olhou para o que era proibido, porque entre todas as árvores, só uma era proibida. Né? Ela viu, ela percebeu a atração. Ela foi atraída, ela recebeu ali. Ela foi tentada. Ela ainda tentou resistir, mas quando ela olhou e viu, aí ela caiu. Você vê uma coisa, Adão não sofreu a tentação. Adão não foi tentado. Adão caiu de cara limpa, mas a mulher foi tentada. A mulher sofreu, ela tentou resistir, mas quando ela olhou, espera lá, qual é o problema? Qual é o problema? Ela caiu. Então, nós precisamos dar atenção àquilo que nos atrai pelos nossos olhos. Nós vemos e aquilo fica. Lembra de Davi? Como foi que Davi entrou naquele desespero? A Bíblia começa o trecho dizendo, na época em que todos os reis foram para a guerra. Ele já estava fora do lugar dele. Porque ele ficou, ele mandou o general, mandou o exército, mas ele ficou. Depois do almoço, ele almoçou, estava andando lá. Olha, nunca vi isso, né? Tinha uma mulher que não era dele. Lá. Tomando banho. Pensou, mas o que aquela mulher fazia tomando banho lá, exposta para todo mundo ver? Eu disse, quer dizer que a mulher, a causa do pecado dele, ele que pecou, é Deus que está dizendo. Quando ele viu, ele devia ter virado o rosto. Por quê? Porque ele não sabia que ele ia cometer o pecado. A Bíblia diz para nós fugirmos. Fugirmos. Às vezes, mas como é que eu vou fugir? Lembra quando o anjo apareceu para José lá, em Mateus 2. Eu gosto daquele negócio. Lá em Mateus, no capítulo 2, quando o anjo aparece para José, o marido da Dona Maria, mãe de Jesus, o anjo diz assim, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge. Foge. Foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus mandou José fugir. Mas Deus é poderoso. Ele trouxe o filho dele. Será que ele não podia
proteger o menino, cegar Herodes, proteger o seu filho para ele dizer, não, se você não fugir, Herodes vai vir matar. Foge. Deus não disse, vai para o Egito, foge. Quem foge, sai escondido, não anuncia, não diz para onde vai, é isso mesmo. Vai sair correndo, escondido com a mulher e o filho, vai, foge. Então, nós precisamos saber quando é hora de permanecer e quando é hora de correr, de fugir, sair e como nós dizemos, escafeder-se. Precisamos saber. José, aquele menino, era muito jovem, os hormônios todos daquele jeito. Vem aquela mulher de Potifar, no meio daquelas sedas, a lingerie da época, com aquela voz que o diabo sabe induzir. O garoto lá nunca tinha tido uma mulher, porque as mulheres que ele conhecia lá eram a mãe dele, que já tinha morrido, a tia e as duas concubinas. E as irmãs. Ele era um menino puro, virgem, 17 anos. Devia ter, a essa altura, já uns 20. Vem aquela mulher, no meio daqueles lingeries, daquela seda, daquela beleza, daqueles perfumes, daquele quarto, onde ele nunca tinha dormido, chama o menino para deitar com ela. Qual é o problema? Ela está oferecendo, eu sou homem, a carne é fraca. E aquelas todas coisas que a nossa mente sabe organizar. A Bíblia diz que João correu. Ele fugiu. Ele dizia, eu não posso. Ele não disse, eu não quero. Quero, mas não posso, mas não devo. Macho que é macho. Ele sabe dizer não para a mulher que não é esposa dele. Boiola é que cai. Porque tem que provar para os outros que não é boiola. É porque cai, porque é boiola. Porque se fosse macho, não teria caído. José é macho. Fugiu. Porque ele sabia, se eu não correr, eu vou cair. Se eu não correr, eu vou cair. A Bíblia diz que é para nós fugirmos. Você sente o desejo? Corra. Porque é do desejo que vem a queda. Eu estou aqui. Eu estou sentindo um desejo de pegar o cabelo da Ângela e puxar. Eu ainda não puxei. Eu ainda não ofendi. O desejo está aqui. Então, eu ainda não pequei. Se eu não gritar para o socorro e sair pela porta de trás, eu vou entrar. Então, eu vou pecar. Mas vem a tentação pelo desejo. E do desejo é que vem a queda. Então, eu tenho que saber correr, analisar a situação para não cair. Porque quando eu faço aquilo, eu seguramente estou ofendendo aquele que me comprou, que pagou o meu preço. Os olhos, eles têm uma influência muito grande sobre a nossa vida, não é? Eva olhou, a Bíblia diz que vendo a mulher, ela viu, ela olhou, a concupiscência dos olhos, o desejo que invade você pelos seus olhos. Quanto você se complica por causa do desejo que veio pelos olhos. O que você vai fazer no shopping? Você vai se expor. É pecado ir ao shopping? Não. Por quê que você não pode ir ao shopping? Você pode. Você pode entrar nas lojas mais caras, que normalmente são as mais bonitas e mais atraentes. Não é não? Eu preciso ter cuidado quando eu olho uma coisa. Porque quando eu gosto, pode contar aqui, é muito caro. Não é para mim, eu até dou graças a Deus. Né? Porque quando eu gosto, quando eu era jovem, tinha um programa na televisão, todo
todo mundo queria. Vocês, não sei se alguém aqui é dessa fase. O nome do filme era Dr. Kildare. Não adianta procurar na mente de vocês que talvez da sua mãe. Eita, você lembra? Lembra, cabelinho branco? Tem que lembrar. Todas as pessoas paravam de tarde para assistir o filme Dr. Kildare. Era um médico lindo, que ele era jovem e ele trabalhava com crianças que tinham problemas no hospital. Ele era um amor, ele era perfeito. Eu assisti o filme porque ele era bonito. Nessa época, a gente vai atrás de filme que tem um homem bonito. Nós, mulheres, né? A gente quer artista bonito, olha só, é lindo. Até hoje eu gosto de olhar homem bonito, mas já é diferente. Mas eu ainda sei quando é bonito e feio. Ele tinha esse óculos. Ele usava esse óculos. Meu Deus, o homem era um charme com esse óculos. E eu nunca tinha visto um óculos daquele. Eu gravei. Para mim, o rosto dele era aquele óculos. Aquilo ficou. Eu sempre tinha um sonho na vida. Quem sabe um dia, o dia que eu usava... Naquela época eu não precisava de óculos. Mas se tivesse um óculos desse, eu ia usar só para ter o óculos do Dr. Kildare. Aí, passaram-se os anos. E muitos anos. Óculos caríssimo. E quando que eu tento? Não adiantava, era um sonho de consumo muito alto. Quando foi um dia, agora já, depois de velho, eu entrei numa ótica com a Ângela. E aí a Ângela estava lá escolhendo umas armações para ela. A Ângela, graças a Deus, tem uma condição financeira que confere a ela comprar o que ela deseja. E ela tem o hábito de usar coisas boas. E é melhor você comprar uma coisa boa, que vai ficar, do que comprar uma porcaria que na primeira lavagem desbota. Então, ela estava olhando lá as armações, e eu estava com ela, lá com o meu óculos da óptica do povo. Aí, o rapaz apresentou para elas todas as armações, e no final, aí ele trouxe esse daqui. Botou lá, mas ela nem olhou. Aí, depois que ela acertou com ele o óculos que ela ia comprar e tudo mais, eu peguei, olhei para ele e disse, esse aqui é o óculos. Ele disse, esse é. Ela disse, o quê? Eu disse, esse é o óculos. Mas não é o estilo dela. O estilo dela é um óculos moderno. Né? O estilo dela é um óculos moderno, desses que vocês usam. Mas eu não, eu ainda estou lá no Dr. Kildare. Que é bonito, o homem era bonito, marcou minha época. Ela disse, que óculos é esse? Ele disse, isso aqui é um óculos para sempre. Isso é um óculos de titânio. Ela disse, como? Eu disse, Alice, esse óculos é o óculos. Ela disse, então eu vou levar ele, eu não quero mais esse aqui. Pegou esse aqui para ela. Eu fiquei feliz que ela comprou o meu sonho para ela. Foi, mandou fazer, quando o óculos chegou. Não deu certo no meu rosto. Não, mamãe, tome para a senhora. Eu não acreditava. Agora eu tenho um óculos, que se eu viver mais 10 anos, ele está aqui. Mais 20, 30, 40, o que Deus me der, eu tenho o óculos. Por quê? Era um sonho. Então, você vê que aquilo entrou na minha mente quando eu tinha 15, 16 anos. Ficou. Ficou. Graças a Deus foi um óculos e Deus nunca me deu o dinheiro para gastar. Porque eu poderia ter caído na tentação de dar um preço enorme pelo óculos e ficar pagando todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Então, quantas coisas, quantos desejos lhe são atiçados porque você olhou e você desejou.
E você resistiu e não caiu. E isso é uma forma do nosso adversário entrar na nossa vida e criar problema para nós, filhos de Deus, mundanos. Por quê? Porque foram vencidos pelo mundo. Às vezes nós pensamos que ser vencido pelo mundo é só entrar na imoralidade sexual. Nós jogamos tanto em cima da imoralidade sexual que nós esquecemos que imoralidade sexual não é o pecado pior, porque não existe pecado pior e melhor. Pecado é pecado. E nós somos vencidos pela concupiscência dos olhos, pela tentação que vem pelos nossos olhos. Quer mais um exemplo? Davi, na hora que ele viu, Davi tinha muitas mulheres, mas quando ele viu a mulher de Urias lá, esfrega daqui, esfrega dali, aí ele ficou olhando, e o negócio ficou entrando, e foi chegando na mente dele. A mulher, logicamente, acabou de tomar banho, se enxugou, se vestiu, foi embora. Davi sentou, a mulher foi tomar banho aqui. Fechava os olhos, a mulher estava se esfregando aqui. Aí ele viu de novo toda a cena, aquilo foi atiçando a memória dele, o desejo dele. Chegou uma hora que ele fez sexo com ela aqui dentro. Mandou buscar a mulher para consumar o ato. Olha o princípio. Olhos. Olhou, desejou, acolheu o pensamento. Por causa disso, a mulher, quando disse para ele, estou grávida, aí ele concebeu se livrar do caso. O que foi que ele fez? Manda chamar Urias na frente da batalha. Bota aqui, eu vou embebedar ele, para ele ir deitar com a mulher dele, para depois, quando nascer o filho, diz que é dele. E assim ele foi fazendo tudo, por fim ele resolveu, não tem jeito, com Urias vão mandar matar. Pastor Simon de Araújo escreveu um livro. Morreu porque não leu. Porque Urias levou a carta para que o general colocasse ele na frente da batalha. Levou a sentença de morte. Ele não leu, entregou, foi para a frente da batalha, morreu. Se tornou assassino. E agora o que fazer com o garoto? O garoto nasceu, todo mundo sabia que ele era filho de Urias. Quando Urias morreu na guerra, Davi, tão bonzinho, um rei santo, foi lá, casou com a viúva de Urias, porque ela estava grávida, ele morreu na guerra, e os outros que morriam na guerra, mas só de Urias. Quando nascesse o menino era filho de Urias, mas o rei santo, Davi, cobriu, se apiedou da viúva. E Deus está olhando para a cara de Davi. Deus está olhando. Nasce o menino. E Davi continua. O menino morreu. Olha a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Aquele menino que morreu, ele ia crescer como filho de Urias. Mas ele era filho de Davi. Então, na hora que Davi morresse, ele, que tinha direito ao trono, ele não ia assumir. Por quê? Ele era filho de Urias. Então ia ter uma mentira na linhagem. Deus levou o garoto. Davi não tinha consciência do pecado. Foi preciso que Deus mandasse o profeta Natan, que chegou lá com aquela historinha boba, que tinha um homem que era rico e o outro que era pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma ovelhinha, coitadinho. Chegou uma visita, queria comer ovelha, mandou tirar a ovelha do pobre, matou. Davi disse, esse homem tem que morrer. Tu és o homem. Essa frase de Natan, tu és o homem. Ai, pequei. Agora. Como começou? Você viu tudo o que veio para a casa de Davi? Estupro. Aminon estuprou Tamar, a filha. Aí vem Absalão, mata o irmão. Daqui a pouco, Absalão morre espetado numa árvore.
consequência do pecado. Como entrou? Olhos. Ele olhou, ele acatou o pecado, o desejo, foi lá, planejou tudo, entrou pelos olhos. Cuidado, olhinhos com que vês, porque Papai do céu está olhando para você. Isso é uma verdade que a gente ensina para as crianças desde pequeno. Acã, lembra de Acã? Josué, capítulo 7, 21. Israel tinha entrado na terra prometida, eles iam de vitória em vitória, de guerra em guerra, tudo uma maravilha. Chega na hora de Jericó, Deus diz: eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Veio Deus dentro coisa. Eles entram em Jericó, a ordem de Deus para Josué. Tudo o que tem em Jericó, tira a prostituta Raabe com a família dela, que foi promessa para os espias. Tudo de Jericó tem que ser queimado. A prata, o ouro, o ferro e o bronze é para ser guardado para os tesouros do Senhor. Tudo mais tem que ser queimado, a cidade toda. Eles entraram, saquearam a cidade e tudo bem, queimaram tudo. Vão para a próxima guerra, aí, derrotados. Foram para a próxima guerra, derrotados. Vai procurar saber daqui e dali, joga a sorte, Acã. Ele diz, quando não tinha mais jeito para ele fugir do pecado escondido, ele diz assim: quando vi, olha aí os olhinhos, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata. E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, desejei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha, quando eu vi, até aquele momento, ele não tinha visto nada, ele estava saqueando, estava tocando fogo, mas quando ele viu, eu vi a boa capa babilônica. Eu vi o ouro, eu vi a prata. Ele diz, cobicei-os, eu os desejei, eu quis, porque eu vi. Primeiro ele diz, cobicei-os, eu tive o desejo, vai, não vai, pega, não pega, e agora, tomei-os. Até ele cobiçar, ele não tinha caído no pecado, ele estava na tentação, dava para fugir, mas ele diz, tomei-os. Por quê? Porque viu. Cuidado, olhinho com o que você vê. Porque Papai do céu está olhando para você. Qual foi o resultado disso? Ele foi queimado vivo, com toda a sua família. Aquilo que ele olhou, trouxe consequências para a família. Tantas famílias hoje destroçadas, porque um homem olhou o que não devia olhar. Ele olhou uma mulher na rua. Ele olhou um apartamento mais caro do que ele podia comprar. Ele morre e deixa a pensão da esposa dividida, os filhos sem nada, tudo para pagar, porque ele olhou, porque ele desejou, porque ele caiu. Foi assim. Trouxe maldição para toda a família. Olhos. Ainda podemos citar mais um exemplo. Ló, o sobrinho de Abraão.
Lembra dele? Lá no capítulo 14 de Gênesis. Primeiro eu queria lembrar de uma coisa. Quando Deus falou com Abraão, ele diz: Abraão, deixa a tua terra, a casa de teu pai e a tua parentela. Mandou deixar a parentela, Abraão veio, levou o sobrinho. Sobrinho é parentela. Deus mandou deixar, ele levou. Vai dar problema. Vai dar problema. Levou a parentela. Resultado. Foram para o Egito, E aí, quando volta de lá, a Bíblia diz, deixa eu ver aqui onde é que está. Não é aqui não, é aqui. No capítulo 13 de Gênesis. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha. E Ló, o sobrinho, com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas, vai dizer, Versículo 5 do capítulo 13 diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar em um na companhia do outro. Aí a Bíblia diz: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aí, se houve contendas, Abraão disse para Ló, versículo 8, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Ele olhou, Ló olhou. Acaso não está diante de toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Agora veio o nó do Ló, o olhinho. A Bíblia diz no versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló, pelo que viu, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Ele olhou, ele viu, ele desejou, ele foi. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olhe bem. Olhe bem. Ló olhou tudo. Abraão disse para ele, levanta os olhos, olha tudo que você escolher. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda, escolher a esquerda, eu vou para a direita, está na sua mão. Ele olhou. Eita, a campina do Jordão. Eita, tem o Rio Jordão. Vou para Sodoma. Eu quero essa parte aqui, mais bonita. Essa enche os meus olhos. Meu sonho de consumo. Já viu isso? Meu sonho de consumo. Ele sabia o que ia acontecer com ele? Ele foi pelos seus olhos. Foi embora. Construiu em Sodoma. Enriqueceu em Sodoma. Onde ele viu tudo que ele fez virar pó. Até a mulher virou estátua de sal. Mas ele tinha o direito de ser feliz? Tinha. Você viu o que nós podemos conseguir pelos nossos olhos? Vem a tentação, o desejo, e aí vem a queda. Porque nós simplesmente desejamos.
Meus irmãos, quanto nós estamos sofrendo hoje, níveis diferentes, pelo que vemos. Os nossos olhos levam a desejar, nós caímos. É por isso que você deve cartão de crédito. Porque você viu, você já parou para ver, eu preciso? Eu não sei, então espere um pouco mais. Mas olhe, é a sua oportunidade. Muito obrigada. Mas olhe, vai acabar. Não tem problema. Resista. A Bíblia diz para resistir à tentação. É para resistir. Resistir significa lutar. Daqui não passa, não dou saída. Vamos embora. Lute. Lute. Mas nós somos vencidos. O inferno tem tido acesso para roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso bem-estar, porque nós caímos pelos olhos. Compramos demais. Você já experimentou? Você tem direito de ir ao shopping? Tem. Você tem direito de ir ao shopping. Deixe em casa. Pegue o dinheiro do transporte, ou vá de carro com o dinheiro só para pagar o estacionamento e uma garrafinha d'água. Você vai ver, você vai se enroscar, você vai torcer, olha a oportunidade, não trouxe o cartão, era uma oportunidade para você comprar o que você não precisava. Mas estava tão baratinho. E quem disse que é? Comprai sempre que for barato. Mandamento do capeta, capítulo 1, versículo 1 do capeta. Comprai sempre que está barato. Aí você vai dizer, puxa, eu perdi a oportunidade. Que tu aposta que você vai conseguir continuar vivendo? Porque você não se deu a chance de cair pela concupiscência dos olhos. Você viu, eu fui atrás da conversa daquela velha, podia ter comprado, e se danado todinho. E se danado. Quantas pessoas, nós cristãos, no mundo que está se arrebentando de fome, meus irmãos, nós estamos com um guarda-roupa cheio de roupa, dizendo assim, não tenho roupa. Mas eu, se pudesse, tocava fogo em tudo para vocês dizer, hoje eu não tenho roupa mesmo. Concupiscência dos olhos. A Bíblia diz, quando você vê lá, Ló olhou tanto, amou tanto, cresceu tanto, ele era uma das autoridades da cidade de Sodoma. Ele estava na porta, quem fica na porta é a autoridade. Saiu de lá, com a mão na frente e outra atrás. A mulher dele era outra. Quando chegou em cima, que era para não olhar para trás, ela não aguentou, deixando tanta riqueza, virou estátua de sal. Não deu nem para Ló carregar o defunto, porque virou estátua de sal. Primeira chuva, já era. Foi enterrada por lá. Até hoje, quando eu passo por lá, né, Lília? A gente tem medo, será que está pisando? Por quê? Qual foi aonde entrou todo aquele mal? Pelos olhos. Eu queria que você desse uma olhadinha, quanta coisa você tem comprado, porque você viu. Porque você viu, você desejou, e você não venceu a tentação. Sabe de uma coisa? Lá em 2 de Pedro, Pedro diz uma palavra, que 2 de Pedro 2, ele diz assim, pois essa escritura, vós, não,
ele diz, eu não sei qual versículo, ele diz que Ló tomou o rumo que tinha que tomar. Por quê? Porque ele foi contaminado pelo que ele viu. A Bíblia diz aqui, em 1 de João, e nós acabamos de ler aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo, vem da mente contaminada de Satanás para nós. Aqui, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você se contamina. Você se contamina. Porque você anda com pessoas que pensam, e o pensamento deles é o mundo. Se você anda, cuidado com quem você vive. Há um momento, capítulo 21 de João, em que Jesus apareceu pela terceira vez para os discípulos. Pedro estava acabrunhado. Apareceu pela segunda vez. Ele estava acabrunhado, coitado, porque ele tinha negado o Senhor na frente de todo mundo, e Jesus estava ali e ouviu. Então, quando Jesus ressuscitou, que apareceu a primeira vez entre eles, Jesus falou o que tinha que falar. Jesus não disse uma palavra específica para Pedro. Por quê? Que Pedro tinha consciência, eu menti, eu tive medo, eu neguei o Senhor. Ele ouviu, por que ele não me deu uma bronca? Ele estava esperando uma bronca. É tão ruim a gente viver com uma pessoa, que a pessoa não diz o que a gente faz de errado, viu, Ângela? Não diz. Vê você. Você pode estar deslizando, a pessoa não diz. Então por que eu quero você? Eu reclamo com ela, porque ela não diz. Hein? Pois é, aí, ó, prenda com ela. Mas é que ela é temperamento assim, às vezes tem até medo de mim, que eu sou, é só a casca. E a pessoa que tem esse temperamento, a gente quer ouvir. Se eu fiz uma coisa que você diga que você pisou na bola, você está errada, cala a boca, ouça, você fez isso, aquilo. A gente precisa. E era isso que Pedro estava querendo. Eu fui casado há 24 anos com um homem que, quando ele queria me pirraçar, ele calava a boca. Era mesmo que me matar. Não ouvia o que eu dizia, mas já morreu, tudo bem. Isso é horrível, por isso que eu compreendo Pedro. Quando Jesus apareceu, ele disse, pronto, agora ele vai descascar e eu mereço. Fala, Senhor, quiser bater em mim, bate, que eu apanho, porque eu mereço. Jesus foi embora, desapareceu, ele disse, não falou comigo. Quando Jesus aparece a segunda vez, a primeira vez, Tomé não estava. Tomé é o brabo, né? Quando Tomé chegou, olha, o Senhor apareceu aqui, Tomé disse, escuta aqui, vocês viram a marca na mão dele? Não. Viram lá dele? Então não era ele. Tomé era o brabo. Tomé era o brabo. Se eu não botar minha mão ali, de modo nenhum poderei crer. Calou a boca de todo mundo, era o brabo. Aparece Jesus segunda vez. Paz seja convosco, Tomé. Foi lá com Tomé. Aí é que a gente vê aquela expressão, uma das expressões mais lindas. A primeira grande adoração ao Cristo ressurreto. Um homem, Tomé, um judeu, se prostra diante dele e diz, Senhor meu, Deus meu. É linda, eu sou apaixonada por Tomé por causa disso. Aí, Pedro estava lá, deve ter pensado assim, eita, hoje é o dia da bronca. Já teve a bronca de Tomé, daqui a pouco é a minha. Se preparou.
vai chegar, vai chegar. Jesus Cristo desapareceu, não disse nada para Pedro. Coitado de Pedro. Pedro ficou, coitado. Pensou, não presta para nada. Agora já era, fui longe demais. Eu vou pescar. Aí os outros disseram, vamos contigo. Mas ele não disse, vamos pescar. Ele disse, eu vou. Aí nós sabemos o que aconteceu. Eles estavam lá no barco, passaram a noite toda dando banho lá na rede. Aparece Jesus lá na praia. Jesus foi ali por causa de Pedro, viu? Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Não! Deve ter pensado, a gente está aqui a noite toda sofrendo, vem esse cara lá na praia, já quer peixe. Mas isso é a maldade do meu coração, que a Bíblia não diz que eles pensaram nada. João disse para Pedro, é o Senhor. Hein? Olha, 7 discípulos. Só João reconheceu a voz. Olha, os outros viviam com Jesus. João percebeu alguma coisa específica naquela voz. Pedro é o Senhor. Pedro, hein? Botou, se rolou, jogou na coisa e ficou ali. Você vê, se Pedro não estivesse com João, ele também não teria percebido o momento. Você e eu, nós precisamos nos acompanhar de pessoas que estejam ligadas, conectadas no Senhor. Porque essas pessoas nos chamam a atenção do lugar. Chamam a nós a atenção do que está acontecendo. Nós precisamos procurar nos acompanhar de amigos santos, sérios, profundos, que nos chamam a atenção para a palavra, para a oração, para a leitura da Bíblia, para a nossa vida contínua na presença de Deus. Nós precisamos de um João. Não se aproxime de amigos que são infantis. Se aproxime daqueles que têm mais vida com Deus, porque Ele lhe ajuda a caminhar. Ele vai ensinar você. Tiago diz aqui, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam contra a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque nada pedis. Deixa eu dizer, o que me dói o coração é saber que esta carta não é dirigida para os ímpios, mas é dirigida para crentes judeus. Essa carta é endereçada para os judeus, para os irmãos crentes que estavam na dispersão. É para nós. Parece que está escrevendo lá para o povo do capeta, para a igreja. No primeiro século, olha como já estava a igreja. Olha o momento que nós estamos vivendo, a consequência disso tudo hoje. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se a inimigo de Deus. Então, você pode determinar, eu vou ser inimigo de Deus, porque eu vou querer só as coisas do mundo na minha vida. Qual é o problema? Então, muitas vezes, você não assume, logicamente, essa atitude, mas o seu comportamento, o seu modo de vida é esse aqui.
Nós precisamos saber que cristianismo é para ser vivido. Eu devo viver o que eu prego. Eu devo viver a Bíblia. Eu tenho que ser a palavra de Deus visível. Esse é o grande desafio. Eu ter que pregar sempre diante da Ângela, que mora comigo, que anda comigo, que dorme comigo na mesma cama. Que ela vai dizer, é mentirosa. Ela está pregando isso, mas ela faz assim, 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 assim. Então é um desafio, porque isso me ajuda. Não, eu tenho que segurar a barra, por causa do testemunho. Não é? Quantas vezes eu vejo mais de 40 anos pregando essa palavra. Nunca disse para o meu filho as atrocidades que a gente vê na igreja, líderes cometendo contra mim, tudo mais. Por quê? Para não influenciar mal o meu filho. Porque eu não quero que ele sofra influência desse mau testemunho dos inimigos de Deus que estão dentro da igreja. Eu prefiro falar com ele de um Seni Tavares, de um Jeremias, de um Hernandes, de um Subirá, de um pastor Daniel, de uma Magda. Eu prefiro, porque isso é exemplo para ele. Ele pode crescer. Agora, se eu fico apontando para o meu filho só os maus testemunhos, ele vai criar raiva de igreja, porque estão maltratando a mãe dele. E nós, às vezes, como mães, a gente sempre acha que nós somos capazes de dar a vida pelos nossos filhos, mas a gente nunca pensa o sentimento do nosso filho por nós, que nós, um filho também, ele sente que poderia dar a vida pelo pai ou pela mãe, não é, Mateus? Ele sente. Então ele não vai admitir que alguém maltrate o pai ou a mãe dele. Ele se ressente. Ainda mais um filho homem maltratarem a mãe dele, ele vai sofrer. E se ele não vinga, ele vai ter o desejo. Então, por isso, a gente tem que viver uma vida de tal maneira que seja um exemplo preocupado com aqueles que estão em nossa volta. Nós, quando lemos João dizer, tudo o que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus. Nós precisamos pensar como está a nossa vida. O que nós estamos fazendo com os nossos desejos? Será que nós perguntamos, Senhor, eu realmente preciso disso aqui? Ou eu quero comprar só porque é hora de comprar alguma coisinha? Será que eu preciso? Deus, Ele se propõe a suprir as nossas necessidades. Não são as nossas vaidades. Mas eu, particularmente, eu acho que nós temos necessidade de um carro novo. Porque carro velho só dá problema. A melhor marca de carro é carro novo. Então, às vezes, nós achamos, eu não vou comprar um carro mais novo, porque a vaidade... Não. Carro velho é problema. Você já empurrou o carro na rua? Assim, vai, dá o tombo, pá. Eu já, é triste. Para dar o tombo. Já, você está indo, né? Já empurrou? É triste. Dia de chuva. Dentro do túnel. Então, nós precisamos ter a sabedoria para saber. Um carro mais novo não é vaidade, é uma necessidade. Uma geladeira boa que funcione não é vaidade, é necessidade. Um apartamento agradável para a gente viver não é vaidade. Uma roupa boa que você compra, bonita, você deu um dinheiro, mas você vai ter sempre mais aquele casaco no dia de frio. Isso não é jogar fora o dinheiro. E isso é saber usar o que Deus tem lhe dado através do seu trabalho
com inteligência. O problema é ser vencido pela tentação. Tudo o que você olha, você quer, porque o mundo está dizendo que é bom, porque as pessoas estão usando cuidado com a moda. Porque moda é a imitação dos nossos contemporâneos. Mas você também não precisa viver como se você estivesse no primeiro século. Você se vista, mas você se veste com a decência de uma filha de Deus. Limpa, completa. Por quê? Tem uma história de um motorista lá na Inglaterra. Ele era motorista de táxi. Aí entrou um cara que era muçulmano. Ele tinha posto uma música assim, tipo um rock and roll. E o cara entrou, o cara disse para ele, ei, tire essa música. Ele disse, por quê? No tempo de Moisés, no tempo de Maomé, não tinha rock and roll. Ele disse, tudo bem. Parou o carro e disse, agora o senhor salte. Por quê? Porque vá de camelo. Vá de camelo, porque no tempo de Maomé também não tinha carro. Então, salte e vá de camelo. O que significa? Nós precisamos ter sabedoria para saber viver hoje. E Paulo nos aconselha a reter aquilo que é bom. Aquilo, aí ele diz, o que é agradável. Se existe produção de louvor. E se é lógico. Lógico. O que você vai fazer? Por exemplo, meu filho chega lá em casa, eu fico escondendo a mão. Porque eu só gosto de ouro. Mas eu não tiro isso aqui da mão. Porque eu gosto. Mas ele não gosta que eu saia com isso na rua. Porque ele diz, vão quebrar seus dedos. Eu digo, meu filho. Uma vez ele chegou lá em casa, olhou para mim e disse, para onde é que a senhora vai assim, toda vestida, à prova de assalto? Eu disse, meu filho, quem vai acreditar que isso aqui é ouro? Na minha mão. Todo mundo pensa que é urina. Mas eu gosto, mas aqui, pergunta se eu botei um tostão nisso. Eu ganho. Isso aqui é ganho. Pronto, para mim está bem. Eu só tenho um par de orelha, só preciso um par de brinco. Eu só preciso de um relógio. Quantos relógios, Ângela, eu já ganhei depois desse? Eu passo novo, porque o meu está funcionando. Vocês acham que eu não podia ter um relógio Apple no pulso? Ela me dá. Eu disse, não, muito obrigada. Por quê? Porque esse daqui eu vou na favela e vou no palácio, e eu não preciso estar tirando e botando. Então eu preciso de um relógio para marcar as horas. Está funcionando? Está jóia. Então, graças a Deus, ao longo dos anos, eu tenho apanhado tanto, mas eu tenho crescido em sabedoria. Para a gente ver o que é útil, o que é necessário. Cuidado para você não ser vencido pelo que você vê. Cuidado, porque a Bíblia diz, tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não vem de Deus, vem do mundo. E se você aplica o seu coração nas coisas do mundo, você se torna inimigo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.